Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia, uma excelente terça-feira para todos nós. Estamos aqui hoje iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, momento esse que nos reunimos aqui todos os dias às 7h30 da manhã para partilhar de palavras de esperança, de consolação, palavras de alívio e de fé para a nossa alma. Então sejam muito bem-vindos a todos também que nos acompanham em outro momento do dia. Vamos deixar aqui o nosso boa tarde, o nosso boa noite. Sejam também muito bem-vindos, meus irmãos. É com muita alegria e convidando humildemente a Jesus para estar presente aqui conosco, que nós iniciamos o nosso Evangelho diário. Meus irmãos, hoje, hoje eu convido a todos para a gente iniciar o nosso momento do Evangelho com uma oração. Só que a prece de hoje, meus irmãos, geralmente a gente faz uma prece para começar o nosso dia, porque estamos aqui às 7h30 da manhã, a gente faz uma prece para nos fortalecer ao longo do dia, para nos proteger. Mas hoje, a nossa prece, eu queria convidar para a gente realizar ela pensando no final do nosso dia, no momento do dormir, que é um momento muito importante. Então eu sei que nós estamos aqui começando o nosso dia às 7h30 da manhã, mas hoje eu quero uma prece pensando lá no final do dia. Então eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, vamos fechar os olhos, para a gente se concentrar, para a gente elevar o coração a Jesus. E juntos, como irmãos, vamos elevar o pensamento a Deus. Deus, nosso amado Pai, nós te rogamos as bênçãos para mais um dia que se inicia. Obrigada, Senhor, por mais uma manhã. Mas hoje, nós gostaríamos de rogar a Jesus o amparo para o final do nosso dia. Aquele momento em que retornamos para casa depois do trabalho. Aquele momento em que nos preparamos para descansar, para reunir com a família. Aqueles minutos que nos preparamos para dormir, para repousar o corpo, mas sabemos que o espírito continua sempre vivo, sempre acordado. Então, Jesus, direcionamos o pensamento pedindo a sua proteção. Que o Senhor possa limpar o nosso coração, limpar os nossos pensamentos deste dia. E que a gente possa estar em casa com a família em paz, em serenidade. E que ao deitar, Jesus, nos ajude a ter a consciência tranquila. Que os pensamentos não estejam agitados e perturbados, mas que estejamos tranquilos, agradecendo por termos uma cama para dormir, termos um lar para nos aquecer, agradecendo, Jesus, por mais um dia de vida, e que nesta noite o Senhor possa nos guiar, nos proteger o nosso espírito, e que possamos conseguir descansar para acordar revigorados para um novo dia amanhã. E que assim seja. Meus irmãos, como eu disse, essas palavras são para uma prece pensando lá no final do nosso dia. Hoje o nosso coração foi tocado a fazer uma prece direcionando para esse momento. Então, vamos levar isso para o nosso coração hoje. E agora eu convido a todos para a gente começar aqui a nossa mensagem de número 71. Olha só, já estamos a 71 dias direto, consecutivos, refletindo a obra Um Minuto com Chico Xavier. Então, hoje a mensagem é de Emmanuel. E esta mensagem dele destaca para nós: a vida é a força divina que marcha para diante, obstruir-lhe a passagem, desequilibrar-lhe os movimentos, menoscabar-lhe os dons e olvidar-lhe o valor,
é criar aflição e sofrimento, que se voltarão agora ou mais tarde contra nós mesmos. Emmanuel hoje utilizou algumas palavras novas, floreadas aqui, mas que elas falam direto para o nosso coração. E que, por outras palavras, a mensagem do querido benfeitor espiritual que cuida muito do Brasil, Emmanuel, as palavras desse espírito diz para nós que a vida, a nossa vida, é uma força divina que tem que marchar para diante. O nosso espírito não retrocede, mas a gente também não pode ficar estagnado, a gente tem que marchar adiante. Então a vida é uma bênção que a gente tem que colocar aí ela para seguir adiante. Então obstruir, ou seja, de alguma forma interromper ou atrapalhar esse percurso natural da vida de seguir adiante é causar sofrimento para nós mesmos. Quando se opta pela via do suicídio, estamos obstruindo o caminho da vida. Quando todos os dias se deixa levar pela preguiça, estamos estagnando o caminho da vida. E é até sobre esse tema hoje que eu queria convidar a todos para a gente refletir. Preguiça, ociosidade. Quantos irmãos hoje na Terra não conseguem compreender, infelizmente, a responsabilidade de uma encarnação e levam a vida como se estivessem de férias o tempo todo. Não arcam com responsabilidades. Não se dedicam a crescer espiritualmente falando. Não auxiliam em nada em casa. Não buscam o estudar, um trabalhar, ou se desenvolver de alguma forma. Ficam dia e noite sem fazer absolutamente nada que é proveitoso para a própria vida. Tem energia o suficiente para se dedicar horas e horas a coisas que, sinceramente, olhando a vida como eterna, não tem muito valor, meus irmãos. Essa é a verdade. Mas quando precisa fazer algo que vai ajudar alguém, algo que vai ser bom para a própria vida, algo que ele vai precisar se esforçar para fazer, digamos assim, sair dessa zona de conforto. Ah, aí não tem energia para isso. Aí se deixa levar pela preguiça, pela ociosidade. Então, qual que é o cenário? Muitos irmãos hoje têm extrema energia e boa vontade para fazer apenas o que lhe interessa, na questão dos prazeres imediatos da terra. Mas quando é para fazer algo em ajuda a alguém, para cumprir um compromisso, um dever com a família, com a casa, ou para o seu próprio desenvolvimento, um trabalho, um estudo, aí não tem um pingo de energia. E o que isso vai resultar no futuro? Como Emmanuel diz, sofrimentos que voltarão para nós mesmos. Emmanuel é claro. Obstruir a passagem, desequilibrar os movimentos da vida, ou seja, estagnar a própria caminhada, meus irmãos, com ociosidade e com preguiça, é causar sofrimento para si mesmo. Mas, infelizmente, não se enxerga esse sofrimento de forma imediata, mas no futuro irá enxergar. Infelizmente, irá enxergar. Olha, meus irmãos, nós reencarnamos com uma extrema responsabilidade
de deixar essa existência melhores do que quando a gente adentrou. E se o estilo de vida que a gente tem, se as escolhas que fazemos no nosso dia não nos conduzem a melhorar, nem que seja um pouco, interiormente o nosso coração, nós estamos ficando estagnados na jornada da vida. E aí imagina, a gente acordar no plano espiritual, ou seja, desencarnar, olhar para a existência que a gente teve, por exemplo, a gente teve uma existência aí de 70 anos, e a gente olhar para essa existência e falar: "Nossa, 40 anos dessa existência eu não fiz nada de útil no caminho de Deus. Eu não ajudei ninguém, eu não ajudei a mim mesmo, eu não fiz nada de bom perante o caminho de Jesus, do bem, que seja do bem". Imagina! Ou seja, 40 anos de uma existência estagnado. E aí, lá no plano espiritual, olha para a existência que teve e fala assim: "Nossa, eu vivi 70 anos, mas 40, mais da metade da minha existência, eu passei fazendo coisas só para mim e por mim. Assim, coisas, prazeres imediatos, vícios. Olha só, passei 40 anos da minha vida querendo ficar só descansando. Minha vida era descansar, ficar lá só deitado no sofá. Imagina, meus irmãos. E aí a gente começa a ver o quadro da nossa existência passando na nossa frente. Uma mãe precisando de ajuda, um pai precisando de amparo, um filho, e a gente lá sem ajudar e fazer nada. Sendo que a gente tinha chance de ser útil, porque todo dia Deus coloca uma oportunidade da gente ser útil no caminho do bem, não só uma, mas várias. Aí imagina a gente enxergar que a gente pouco se importou com essas oportunidades e chances. E aí vem aquele aviso pra gente, vamos ter que reencarnar de novo na Terra para ver se a gente valoriza a vida. Só que aí agora a gente reencarna que em condições totalmente diferentes. Tudo que a gente teve lá que era para nos ajudar, a gente não deu valor, a gente vai reencarnar num meio quê? Em que tudo isso às vezes vai nos faltar. Às vezes a gente tem uma família maravilhosa que nos apoia, faz tudo para nos ajudar, a gente não dá valor. Aí a gente reencarna, às vezes, num meio totalmente diferente depois. Pois é, meus irmãos. Essa mensagem de hoje de Emmanuel, ela é clara para a gente. Não vamos obstruir o caminho da vida, não vamos estagnar a nossa marcha. A vida é uma força divina para caminhar adiante. Valorizemos a nossa condição dessa encarnação. Valorizemos olhando o que eu posso fazer hoje para ser útil a Deus. O que eu posso fazer hoje que eu não penso só em mim, mas que eu vou pensar no outro. Para eu contribuir com Deus, porque olha o tanto que Deus nos concede. E o que a gente pode fazer, nem que seja um mínimo hoje, para retribuir a Deus tudo que Ele nos concede, tudo. O que podemos fazer? Meus irmãos, não levemos uma vida egoística, ociosa, estagnada. Os bons espíritos não nos cansam de alertar o quanto conduzir uma vida assim só traz sofrimento no futuro. Acordemos enquanto é tempo. Acordemos, meus irmãos. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, foi útil a cada segundo, mostrando que todos nós, nas pequenas como nas grandes coisas, podemos ser úteis a Deus e caminhar sempre para o progresso. Hoje eu encerro aqui com essas palavras, com esse ensinamento, o nosso Evangelho, convidando a todos para estarmos aqui amanhã para mais um encontro diário e também agradecendo por a gente participar desse momento juntos. Eu deixo aqui as nossas palavras, o nosso esclarecimento, lembrando que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita,
Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, nos encontramos amanhã, com a permissão de Deus. Um bom dia, uma excelente terça-feira para todos nós.